Existe uma forma de ver as mudanças na sociedade japonesa, idealizada pelo ganhador do Prêmio Nobel Kenzaburo Oi, que classificou a literatura japonesa em 3 modelos. O primeiro na cultura excepcional do Japão, o segundo aspira à universalidade, produzindo literatura mundial, e o terceiro transgride as fronteiras da mentalidade nacional, enfraquecendo dessa forma as barreiras entre a ficção e a realidade, modelo em voga desde 1973, dando início, segundo o sociólogo Munesuke Mita, a uma era da impossibilidade. O episódio de 1985 da série Jaspion, O Perigo em Tsukuba, ou O Terror em Tsukuba, é um episódio bastante sério. Se fôssemos resumir muito o episódio, ele seria basicamente sobre fanatismo e irracionalidade da crença divorciada ou dissociada da razão. O episódio começa com imagens da Expo Tsukuba, onde projeções relacionadas ao século XXI, chamado de Era da Ciência Tecnológica, são feitas. Em tom otimista. Esse momento do episódio é totalmente otimista. Mostra também o Jaspion otimista assistindo a exposição pela tela de TV do Dylion, com um sorriso largo no rosto, acreditando que poderia ele também ver essa era chegar junto de Henri e Mia, parecendo representar nesse otimismo o próprio otimismo do Japão dos anos 80, o Japão de carros maravilhosos e futuristas, das danceterias com música city pop, com aspirações de futuro brilhante, neon e tecnológico. Mesmo já existindo certo inconformismo juvenil com esse otimismo, representado pelas gangues de moto, os bozozokos, que já existiam desde 1982. O clima em 1985 no Japão ainda é majoritariamente de otimismo tecnológico. Logo depois vemos 4 pessoas e um barco. Um deles é uma criança e nós ainda não sabemos se são cientistas, ou aficionados por tecnologia ou o que são. Essas pessoas passam por uma névoa branca e por uma água borbulhante e aparece a silhueta de um monstro sapo. Um monstro de Tsukuba, talvez o folclórico sapo do teatro tradicional japonês do herói Jiraiya. Esse conto antigo que aparece aparentemente em oposição às 4 pessoas que ali representam os avanços tecnológicos, o que logo ficaremos sabendo. Isso traz aparentemente uma dicotomia entre o antigo e o novo, entre o nostálgico e o atual. Quando os 4 reaparecem da neblina, estão com os cabelos brancos, e logo depois já se mostram irados, raivosos, entram nos laboratórios seus antigos empregos, gritando gamadoras e quebrando as tecnologias, e também os experimentos. Um deles diz que o bom era o natural, a natureza que havia, destrua o que é novo. Outro deles pisa em um cérebro usado em experimentos e pesquisas, o que já é em si uma imagem meio forte, pois ao pisar no cérebro, se pisa no órgão da reflexão e da inteligência. O episódio continua nesse sentido. O que acontece depois parece ser o que é mais interessante no episódio, o culto que é feito em torno do óleo de Gamadoras e o grupo antitecnologia. Todos os participantes do culto têm os cabelos brancos, que são majoritariamente sinal de velhice. Do antigo, aqui também aparece como sinal de perda da inocência de que a tecnologia seria a salvação ou esperança de um mundo melhor, já que, como mostrado, eles eram cientistas de ponta, ou, como no caso da criança, aficionado por tecnologia. Um episódio desses, mesmo sendo de um seriado infantil, é um pouco amargo para aquele momento, de grande efervescência e entusiasmo relacionado à tecnologia. Mesmo que os cientistas sejam mostrados no episódio como loucos, insanos, bêbados de ira, eles parecem refletir os sentimentos de perda de inocência do pós-guerra e o ressentimento perante o novo, e talvez um desejo de volta ao excepcionalismo, tendo como excepcional o próprio Gamadoras e o grupo antitecnologia, agindo na contracultura do que está acontecendo naquele momento no Japão. É de certa forma uma desconfiança acertada de que aquele entusiasmo todo iria desaguar em tragédia. É quase profético, já que por vários fatores, como a queda na bolsa da Nikkei no começo dos anos 90, ou a especulação imobiliária, o Japão dos anos 90 vem a ser chamado de a década perdida, em que os jovens receberam um país com uma economia em queda livre. Mia e Henri são capturados por Magaren e são colocados no palco do culto. As cruzes não são por acaso, são símbolos da religião e também de um objeto de morte punitiva criado pelos romanos. Ali, os contrários ao culto antitecnologia são presos em cruzes.
os objetos rituais, o passado cálice contendo o óleo de Gamadorás, sendo ali um tipo de ceia religiosa e que tem, até hoje, um forte impacto visual. Aquelas pessoas estavam totalmente irmanadas, bebendo do mesmo cálice do corpo do monstro, vestindo as mesmas roupas, fazendo os mesmos gestos, com os mesmos gritos de ordem: Gamadoras, Gamadoras. Nós conhecemos bem esses fanatismos. Sabemos como a religião pode ser também manipuladora e que pode levar a fanatismos se for modelada para esse propósito. Conduzida por um guru, padre, político ou pastor carismático, que é o papel de Magari no episódio, um culto religioso pode ser incrivelmente poderoso e trágico para aqueles que são capturados pelo seu fascínio. O engraçado é que Jaspion faz esse pessoal voltar à razão com um raio que lembra muito o choque. Muitas vezes, ou sempre, só um choque de realidade nos tira do estado de insensatez dos fanatismos, seja eles quais forem. Gamadorás é derrotado quando vê a sua própria imagem refletida no peito de Dylion, quando há literalmente a reflexão. A reflexão enfraquece o monstro. A reflexão é sua fraqueza, como é em si a fraqueza dos fanatismos. Segundo Platão, Sócrates disse em seu julgamento de defesa perante o júri ateniense que a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. A reflexão é nosso direito e dever perante os absurdos humanos. E o Japão de Jaspion pode enfim respirar aliviado e voltar ao otimismo nos avanços tecnológicos, por mais que inevitavelmente duraria pouco.